marejou, um barco cheio de fariseus, como os cubanos se... Olá, o tema que escolhemos para abordar é xenofobia. Irei fazer uma pequena introdução sobre este termo. A palavra xenofobia tem origem grega e significa aversão a tudo aquilo que não pertence ao ambiente local. Xeno está ligado a estrangeiro e fobia, como todos sabem, está ligada a medo, aversão e pavor. É um tipo de preconceito contra aqueles que vieram de fora, os chamados imigrantes, sendo estes de outra cidade, outra região ou outro país. Infelizmente, a xenofobia pode ser considerada uma das formas de violência mais comum na humanidade, pois ela sempre esteve presente na trajetória humana, normalmente ligada ao racismo, aos costumes e às crenças. De forma geral, ela representa ações de ódio, violência e preconceito contra aqueles que vêm de outro lugar, pois normalmente esses não vêm sozinhos, pois trazem na bagagem sua cultura, sua religião, ou seja, seu modo cultural de ser. E é aí que está o problema, pois passam a ser vistos com receio e até mesmo como ameaça pelos habitantes locais. A xenofobia pode ser considerada também como uma forma de desprezo. É como se aquela pessoa que chegou, talvez até contra a sua vontade mesmo, em busca de melhores condições para si e seus familiares, valesse menos do que quem ali já está. Dentro dessa visão, muitas vezes é onde ocorrem as explorações, através da eliminação de direitos. Toda vez que alguém chega em algum lugar e é visto de forma incomum, pela sua aparência, seu modo de agir, vestir, ou até mesmo por questões religiosas, passando a sofrer algum tipo de discriminação, muitas vezes ofensiva, aí está a xenofobia. Pode-se dizer que ela é fruto do descontentamento do outro e surge acompanhada de estereótipos que reforçam o preconceito sobre o indivíduo ou o grupo a que pertence. E complementando, né, o que o Marcelo disse sobre essas práticas de violência, tanto física, moral, psicológica, dentre várias outras, né, nós podemos considerar alguns elementos históricos, né, que nos encaminharam para chegar neste ponto que estamos, no século XXI, debatendo sobre xenofobia e com alto índice, né, desta prática violenta. Então, assim, alguns elementos históricos, né, nos influenciaram toda uma sociedade para chegarmos até aqui no século XXI, né? Um dos elementos históricos que podemos citar é, na Alemanha, no século XX, o plano arquitetoso de Hitler, né? De querer excluir uma raça, né, e deixar apenas uma raça pura, né? E aí, a partir disso, nós podemos enxergar, né, um poder público praticando tal violência, né, influenciando toda uma sociedade, né? Lá no século XX, Hitler arquitetava esse plano e aqui estamos nós, no século XXI, debatendo sobre. Nós podemos considerar também mais um elemento histórico na Grécia Antiga, né? No auge de sua democracia, né? Especificamente em Atenas, apenas usufruíam dos direitos civis, deveres, participação política, dentre várias outras questões, apenas quem nascia nas próprias polis. Então, assim, nós já vemos uma exclusão de quem vem de fora desde a Grécia Antiga, né? Então, nós podemos observar a posição do imigrante na sociedade atual a partir desses elementos históricos. E apesar de toda essa violência, a maioria dos países, eles aceitam esses migrantes, né? Mas, porém, né, contudo, entretanto, todavia,
existe um interesse particular de empresas, né, ao aceitar imigrantes. E existe uma certa exploração, né, na área do trabalho acerca desses imigrantes, né? Como esse imigrante está ilegalmente naquele país, os empresários eles se aproveitam deste momento, dessa fragilidade, né? Porque como é que eles vão recorrer a direitos deles, né? Então, assim, o custo para a contratação e demissão desses imigrantes ele é baixíssimo, né? Nem o governo lucra com isso, né? Por conta dos impostos que não são pagos e os direitos também desses imigrantes no trabalho. Então, assim, eles se aproveitam dessa fragilidade deles não terem a quem recorrer os seus direitos. Então, eles acabam lucrando com o trabalho de mão de obra de muitos imigrantes. Então, por isso eles são bem aceitos, né, em alguns países aí. E bom, esse tipo de violência tem cada vez mais afetado os imigrantes, né? Essa rede de ódio, ela vai desde figuras públicas até se tornar algo comum, corriqueiro, no vocabulário, no dia a dia de uma sociedade. Então, agora eu vou deixar o Luiz Paulo falar sobre o quão isso tem afetado esses imigrantes. Bom, pessoal, eu vou estar dando sequência, né, à fala do Marcelo, da Alice, e trazendo um pouco mais de informação sobre a xenofobia. A xenofobia que é considerada, né, um desprezo de algumas pessoas por outras pessoas de determinados países, determinados estados. Por quê? As pessoas de um estado, de uma cidade, acham que os imigrantes valem menos que elas. Ou seja, elas se deixam levar pelo medo de perder espaço, pelo sentimento dos imigrantes estar invadindo a vida delas e acaba considerando como se eles fossem menores, se eles não fossem merecedores de estar ali. Também a xenofobia tem crescido muito nos últimos anos. Tem alguns dados que mostram que aqui no Brasil, a partir de 2015, a xenofobia teve um aumento de números registrados de denúncias de 600%, né? O que é um aumento quase inacreditável. Esse aumento, né, ocorre muito por causa que os países, como o Reino Unido, por exemplo, não dá um auxílio, né, um auxílio, uma ajuda aos imigrantes. Por exemplo, lá no Reino Unido, apenas 1% dos imigrantes, né, recebem auxílio. Os outros 79% dos imigrantes que moram lá não recebem ajuda nenhuma. E essa falta de atenção, né, que muitos países têm com os imigrantes, né, tem até mesmo com a xenofobia em si, piora ainda mais a situação de quem, né, sai do seu país e vai em busca de uma vida melhor em outros países. Agora o Marquinho vai estar explicando um pouquinho melhor sobre isso para vocês. Bem, como já foi comentado pelo Luiz Paulo, pelo Marcelo, pela Alice, esses dados são alarmantes porque como deve ser a vida dessas pessoas que moram em países estrangeiros, né? Ela sai de seu país de origem, ela deixa a sua vida, ela deixa os seus costumes, ela deixa a sua cultura e vai para um outro lugar, né, onde muitas das vezes, na maioria das vezes, vai ser um ambiente muito, muito, muito estranho para ela. Língua estranha, cultura estranha, tudo diferente. Comida. Imaginem só por um momento como deve ser a vida dessas pessoas. Existe um número muito grande de imigrantes que vêm para o Brasil. Se nós pararmos para refletir um pouco, somente aqui, de países vizinhos, segundo algumas informações de alguns sites que eu pesquisei, cerca de 250 mil bolivianos vêm para o Brasil, moram no Brasil. 200 mil só na cidade de São Paulo.
Existem outros 35 mil venezuelanos que já solicitaram um pedido de permanência no território brasileiro. Sem encontrar outras pessoas que vêm de outros países, como chineses, enfim, de outros lugares que vêm para o Brasil, né? Existem, no caso da Venezuela, por exemplo, o que faz com que esses vizinhos venezuelanos venham para o Brasil? Falta de emprego, falta de condições de vida, falta de alimento, falta do básico para que uma pessoa possa sobreviver. Imagina uma situação, um pai de família, uma pessoa que precisa cuidar do celular da sua casa, ela não tem condição. Então ela busca em outro país, outro lugar, aquilo que ela não encontra no seu próprio país. Mas assim, às vezes é muito fácil falar, né, de xenofobia ou de qualquer outro tipo de preconceito. Mas seria bom nós ouvirmos de um estrangeiro, né, de uma pessoa que mora em um país diferente do seu, com uma língua diferente, uma cultura diferente. Seria bom ele testemunhar, falar como que era a sua vida e como que ele como que está a sua vida agora. Existe um amigo meu que mora aqui em Varginha, ele chama Charles, né? Nós fizemos uma entrevista com ele e ninguém melhor do que um estrangeiro para falar como é a sua vida em um país diferente do seu. Esse país, né, como eu acabei de falar, o Haiti, ele é um haitiano, mora no Brasil já tem um tempo, e nós fizemos uma entrevista com ele e eu tenho certeza que será proveitosa para todos nós ao ouvirmos o seu relato sobre como era a sua vida no Haiti, né, como ficou a sua vida depois do terremoto que aconteceu em 2010 e como está a sua vida hoje. E que todos nós venhamos a ter um bom proveito desse vídeo que nós fizemos com o Charles. Eu sou haitiano e meu nome é Olivis Charles. Eu tenho 33 anos. Eu nasci em Haiti. Minha cidade se chama Ganti. É uma cidade que é pertinho do capital. O capital do Haiti é Port-au-Prince. Então, Haiti é um país tropical. Haiti é um país, nós podemos falar, um país bem para viver. E antes do terremoto, nós podemos falar, as pessoas têm boas condições para poder viver, para manter as famílias, uma maneira, e nós podemos falar, boa. Mas depois do terremoto, mas ali complicou. A verdade, para falar a verdade para você, amigão, não teve muito ajuda. O país que sempre falou está ajudando é os Estados Unidos. E no momento do terremoto, que passa 12 de janeiro de 2010, então o presidente ele mandou a associação para ajudar Haiti, mas para ajudar a verdade um pouquinho não vai dar, porque pessoa que já perdeu os bens material, tem pessoa que perdeu casa, carro, todos os bens deles, então não dá para ajudar uma maneira correta, mas ajudar um pouquinho sim. E depois o país do Venezuela ele ajudou um pouquinho também. Então foi um dia eu nunca vou esquecer, porque o terremoto passou 2 dias atrás do meu casamento. Eu casei 10 de janeiro de 2010. Então o terremoto passou 12 de janeiro de 2010. É um dia muito, muito, muito complicado na minha cabeça, principalmente para todos os haitianos que estão vivendo aqui, porque esse dia, vamos dizer, esse dia ficou um dia de comemoração. Cada 12 de janeiro, os haitianos ficam com lágrimas nos olhos. Então, amigão, eu não queria vir para o Brasil. Eu queria ir para os Estados Unidos, é meu sonho. Mas eu fui lá para ver se eu posso conseguir o visto
para ir lá e Estados Unidos, mas infelizmente para mim não deu certo. E a moça lá me deu refúgio, eu não me deu visto. Depois eu saí lá e com a tristeza, então minha esposa ela falou para mim, então agora o Brasil deu a oportunidade para as pessoas verem legalmente, você poderia ir lá. Então eu pensei assim, então desde lá eu fui lá na embaixada do Brasil Haiti, então eu consegui o visto, então eu vim aqui, mas a verdade eu passei lá em Manaus, eu fiquei 11 dias lá em Manaus, porque eu tenho meu irmão lá em Manaus, depois ele me mandou para cá em Varginha. Para falar a verdade, foi uma coisa bem complicada para mim. Porque quando eu cheguei aqui, a verdade, eu vi tudo é diferente, a comida é diferente, a cultura é diferente, a língua é diferente, a língua não é nossa, porque lá a gente fala crioulo e francês, mas aqui em Brasil fala português. Então foi muito complicado para mim se adaptar com as pessoas. Eu cheguei aqui em Varginha 27 de julho de 2016. Nós podemos dizer que eu tenho mais ou menos 4 anos e meio aqui em Varginha. A vida aqui em Varginha é bem melhor que lá em Haiti, porque claro, eu não posso dizer, aqui é um país, nós podemos falar um país, para Haiti é um país rico, porque Haiti é um país bem pobre. Mas as pessoas que estão lá também estão vivendo bem. Eu não quis dizer as pessoas que estão vivendo lá não estão vivendo bem. Mas aqui eu estou vivendo bem, graças a Deus. Eu estou adaptando com as pessoas. E eu lembrei, você falou do preconceito. Eu não encontrei com uma pessoa que está fazendo isso comigo. Sabe por quê? Eu sempre estou ficando na minha. Se você me conhece, você me cumprimentou, eu conversei contigo. Se você não me conhece, você fica na sua, eu estou ficando na minha. Mas é difícil para mim, para isso acontecer comigo. É muito difícil ainda. Eu não sei daqui para frente se vai acontecer. E você me dá a oportunidade, Marquinhos, eu posso falar até 2. Tá bom, então. Nós estamos vendo, eu estou com minha bandeira do Haiti. Ela está com uma frase que diz: l'union fait la force. Em crioulo significa ensemble nous fort. Eu posso falar outra frase. J'aime Haïti, j'aime aussi Brésil.